uma briga no partido do governo, provocado pelo presidente da República, ou disparado pelo presidente da República, ou acelerado pelo presidente da República e tal. Já tinha alguma coisa no ar. Mas o presidente, ele tem uma característica, ele sempre foi do baixo clero. Ele foi do baixo clero no Exército, ele foi do baixo clero no Congresso Nacional, e ele foi do baixo clero nas brigas partidárias. Ele nunca ocupou o topo dos partidos brasileiros, né? Então, por exemplo, ele era até um deputado produtivo. Ele apresentou 170 projetos de lei, mas ele não aprovava muito projeto, aprovou só 2. Então, ele era produtivo porque isso é uma decisão sua, individual. Você produz quantos projetos você quiser. Claro. 100, 200, 300, 400. Mas para aprovar, aí você precisa ter costura. E ele não tinha costura, porque ele era um personagem que não pertencia ao mundo das costuras, né? Ele era o baixo clero total. Cumprimentava as pessoas, era educado e tal, mas não costurava. Ele nunca costurou no Congresso Nacional. Bom, ele tentou presidir a casa 3 vezes. 3 vezes. 2005, 2011 e 2017. Em 2005 ele teve 2 votos. Ele sempre foi o último colocado. Teve 2 votos. Perdeu para branco e nulo. Branco foram 3, nulo foram 4. E ele veio em último, perdeu até desses 2. Naquele ano, 2005, é bom que se diga, quem se elegeu presidente da Câmara foi um vigarista, o Severino Cavalcante, que foi o único caso da história de um sujeito que renunciou à presidência, ao mandato, durante a presidência, porque foi pego roubando. Ele achacava o dono do restaurante, o dono do restaurante da Câmara. Quer dizer, é uma corrupção, não é que é só corrupção, é corrupção porca, vagabunda, nojenta. Me dá o dinheiro aí, cobrado em engraxate, sabe? Cobrada... É inacreditável. Você vende pipoca, você cobra dinheiro dele. É uma cota de coxinha. Né? Exato, é um porcalhão. E perdeu emprego. Naquela época, o Jair Bolsonaro era do PFL, quando houve essa disputa, 2005. 2011, teve uma outra eleição, quem ganhou foi o Marco Maia, do PT. Ele era já do PP. Ele era do PP, já não era mais do PFL, era do PP. E ele teve 9 votos, foi a maior votação que ele teve. Em 2017, ele disputou de novo, aí ele já era do PSC. Ganhou o Rodrigo Maia e ele teve 4 votos. De novo, perdeu para os brancos, que foram 5. Ou seja, ninguém nunca se importou muito com ele. E ele também, no fundo, nunca se importou muito com isso. Ele disputava e tal, mas não era um negócio importante. Assim, ou me querem ou não me querem. Eu não vou fazer concessões para aprovar meus projetos, eu não vou fazer concessões para ganhar meus votos. E eu não vou fazer concessões para crescer também no mundo militar. Então ele sempre foi baixo clero, baixo clero, baixo clero. No mundo partidário, da construção partidária, ele pertenceu a vários partidos, né? É difícil falar que foram 8, embora tenham sido 8, porque alguns desses partidos aos quais ele foi filiado são fusões de partidos aos quais ele era afiliado, entendeu? Então, por exemplo, ele era do PDC, mas daí surgiu o PPR, que é produto da fusão do PDC com o PDS. Aí ele foi para esse PPR. Entra como segunda legenda. Ele até poderia ter ido para outra legenda, mas ele ficou nesta legenda. Então, isso conta 2 vezes. Aí ele deixou o PPR por causa de uma nova fusão. Com o PP, aí geraram o PPB, aí ele também se filiou, aí do PPB ele saiu PTB, depois foi pro PFL, é uma bagunça, ele foi do PP de novo. Bom, lembram-se que ele discutia na campanha entrar pro Patriotas, mas aí ele acabou fechando com o PSL. Enfim, o fato é que ele teve em vários partidos, e nessa troca para lá e troca para cá, ele nunca chegou ao topo, porque ele não era a burocracia partidária que recebia os candidatos, ele era o candidato que se apresentava às burocracias partidárias com uma boa alternativa para obter votos, como vereador, como deputado federal, como presidente da República nem se fala, mas portanto ele não era um deputado que cresceu no Congresso, que cresceu nas disputas internas do Congresso, e nem na vida partidária, e nem no meio militar, sempre foi baixo clero. De repente, o homem do baixo clero vira alto clero, o mais alto posto possível no mundo executivo. O sujeito vira presidente da República.
né? E aí ele inicia uma relação tensa com integrantes do Exército, inicia uma relação tensa com integrantes do Congresso Nacional, e agora inicia uma relação tensa com o seu partido. Então todos aqueles que o colocavam no baixo clero, de certa maneira, agora desenvolveram com ele, por iniciativa dele, uma relação tensa. E a relação tensa com o Congresso Nacional foi contornada por iniciativa dos presidentes da Câmara e do Senado, que tinham uma agenda própria, disseram, vamos resolver como a gente vai fazer esse Brasil andar, independente das pancadas daqui e dali que surgem do Palácio do Planalto. Mas na vida partidária a coisa não funciona assim, né? Então ele deu uma patada no Luciano Bivar, disparou uma dissidência interna no PSL, cujos movimentos a gente vai acompanhar nas próximas semanas e não sabe exatamente o que pode acontecer. A gente já percebeu, na nossa história recente, que os pequenos partidos são uma máquina de gerar oportunidades para você fazer dinheiro. Na eleição de 2014, o PDT fechou apoio para a candidatura da Dilma e o acordo fechado, quer dizer, a delação da Odebrecht conta que isso rendeu 4 milhões de reais ao PDT, dinheiro entregue ao Carlos Lupe em 4 parcelas de 1 milhão, que ele nega. A gente já aprendeu também que certos partidecos, quando chegam ao poder, se tornam alvo de muita cobiça, né? O Collor, por exemplo, ele era do PRN. O PRN, até a eleição do Collor, ele não tinha eleito ninguém, no máximo um deputado federal, nunca elegeu um senador. O Collor vira presidente, naquela foi uma eleição solteira em 1989, mas em 90 tem eleição para o Congresso, eles elegem 40 parlamentares. 40 parlamentares, e elegem 5 senadores. Então virou um partido bacana, grandão, né? O PSL não era nada, o máximo que elegeu foi um deputado federal, nunca elegeu um senador. Na eleição de 18, montou uma bancada de 52 deputados e 4 senadores. E essa briga está pegando fogo porque o Bolsonaro fala em sair do partido a qualquer momento, o que, para ele, não tem problema nenhum. A legislação permite que presidentes da República e outros cargos executivos possam sair do partido sem problema. Isso vale inclusive para senador, porque senador é eleição majoritária, não é executivo, mas é majoritária. Mas para deputado federal, se você sair, aí tem problema. Você só pode sair naquela janelinha que tem ao final do seu mandato. No futebol também tem essa coisa da janelinha, a janela de contratação. Ou então, se houver um dos casos previstos na Lei 9096 e que fala as circunstâncias que são duas, alternativas a esta que eu acabei de dizer, quando o partido muda demais, se desvia do seu programa partidário, aí você diz, olha, não dá mais para eu ficar aqui. E a outra é quando você tem discriminação pessoal. Agora, você tem uma discriminação pessoal contra dezenas de deputados, é meio esquisito. Deixa de ser pessoal, né? Deixa de ser pessoal. Então estão falando que 27 deputados seguiriam com o Bolsonaro para a nova legenda. E aí, eles podem perder o mandato. Aí tem uma discussão. Alguns falam assim, não, mas veja bem, se eu me elegi deputado federal porque eu obtive o quociente eleitoral no caso é a quantidade de votos mínimos por estado para me eleger, eu não precisei do partido. Diferente se foi preciso juntar uma montoeira de votos que o partido reuniu e eles me colocaram para dentro. Então eu tô que nem um senador. Isso pode favorecer o Eduardo Bolsonaro, pode favorecer a Joyce Hasselmann, mas não favorece os 27. Então tem gente que vai ter problema, sim, e vai ser uma briga que vai parar na justiça. Então, simplesmente falar eu vou sair pode não ser uma solução, né? Outra coisa, não, então vamos fazer o seguinte, vamos montar um partido. Olha, a gente acompanhou o que foi a montagem do partido do Gilberto Kassab, a gente acompanhou a tentativa da Marina Silva de reproduzir isso e não deu certo. O Gilberto Kassab conseguiu montar o partido em 2011, num tempo recorde, mas é porque o sujeito é uma máquina. Ele é uma máquina. Não existem 2 Gilberto Kassab. Se existissem, a gente teria mais partidos no Brasil. Teria muito mais partido. E ele mesmo tentou montar um segundo. É verdade. Depois não deu muito certo. Mas o primeiro, o PSD, foi inacreditável o que ele fez. Ele conseguiu disputar a eleição municipal de 2012 com
com o partido que ele montou no ano anterior. O TSE constatou que teve as 500 mil assinaturas no mínimo, fez o que tinha que fazer. Ele conseguiu certidão em 16 tribunais regionais eleitorais, sendo que você tem que obter pelo menos 9. E ele conseguiu. Aí a Marina foi tentar igual, a Rede de Sustentabilidade, em 2013, para participar da eleição de 2014 como candidata pela Rede. Lembram disso? Uhum. Não deu certo. Então ela acabou se filiando ao PSB do Eduardo Campos, foi vice dele. E daí, infelizmente, quando ele morreu, ela acabou assumindo. Mas o fato é, ela não conseguiu. Ela só conseguiria em 2015 montar o partido. Então como é que faz agora? O presidente Bolsonaro vai disputar uma eleição, ele vai montar um partido agora, para a eleição do ano que vem? Já não dá, é impossível. Ah não, mas então ele vai conseguir montar um partido, porque o partido tem que existir no ano anterior. Porque o cálculo do fundo partidário, inclusive, não o fundo eleitoral, é com base no último dia, a bancada no último dia da sessão do ano anterior que tem eleição, para o dinheiro de eleição. Agora, para o fundo partidário não tem jeito. Se eles trocarem de partido sem justa causa, não vão levar os recursos. E aí o PSL fica com o dinheiro e eles montam um partido sem ter dinheiro nenhum. Não faz muito sentido. Então, para isso eles estão também entrando numa discussão para ver se eles tomam um pedaço do partido, o que também é complicado. O fato é o seguinte, o presidente Bolsonaro, ele entrou numa estrutura partidária e percebeu que mandar, não ser baixo clero, é uma exigência no mundo partidário. Do contrário, você não nomeia as pessoas nos diretórios municipais. Do contrário, você não escolhe direito quem vai ser o candidato a prefeito. Então, ele, como presidente da República, vendo Luciano Bivar e outros integrantes do alto escalão do PSL tomarem decisões sobre o futuro do partido, que é o partido ao qual ele está ligado, e que ele diz com razão que só está do tamanho que está porque ele se elegeu. Tudo bem, mas também ele só se elegeu porque entrou no PSL. Aí fica aquela história de ovo a galinha. Ovo a galinha. Onde todo mundo tem razão. Agora, vai ter mais razão quem tiver mais poder. O problema é que essa luta está ficando uma luta maluca. Já que eles perceberam as dificuldades todas, o Bolsonaro e os advogados entram na justiça pedindo para abrir as contas dos últimos 5 anos. Deram 5 dias para o partido entregar as contas. Aí o partido devolve, dizendo assim, então eu quero ver as contas da campanha. Quer dizer, onde é que isso vai parar? Vamos imaginar que os dois descubram irregularidades. Onde é que isso vai parar? O Bolsonaro prova que a gestão do Luciano Bivar cometeu irregularidades e corrupção, e o Luciano Bivar prova que a campanha do Jair Bolsonaro também cometeu irregularidades e corrupção. Olha que legal, é um processo de implosão que o PT, o PSOL, né, o PSDB, o Ciro Gomes estão só esperando, olhando para ver onde é que isso vai parar, porque é de um ridículo que não tem tamanho, né? Bom, agora mostra como aquilo que é o novo, a discussão do novo, contém um elemento velho sempre. Você precisa mandar na estrutura partidária. E mesmo aqueles que vêm para mudar querem mandar na estrutura partidária. Olha a que ponto essa guerra chegou. E a gente só pode esperar, e eu acho que é o ponto central, a gente já disse isso aqui, acho que esse é o mais importante. Nós não temos nada como não permitir, né? Mas os encarregados dessa discussão, se responsáveis forem, não deveriam deixar que esse debate comprometesse a votação das reformas que interessam, para que isso não vire uma confusão.